Mas não é só vitamina D, por exemplo, que o sol produz. Na verdade, a exposição à luz do sol, ela tem mais um grande trunfo, que inclusive eu estava lendo essas pesquisas recentemente, né? E eu me deparei com uma pesquisa muito interessante da melanopsina. Então, existe uma proteína chamada melanopsina, que basicamente ela é produzida quando a luz do sol ela é captada pelos olhos e de uma certa forma ela afeta áreas do nosso cérebro responsáveis pela a emoção, basicamente pela inteligência emocional, como o córtex pré-frontal, por exemplo. Então, a produção dessa melanopsina, ela de uma certa forma tem uma relação muito grande com o estado de humor bom. Olha só. Então, de uma certa forma, a luz do sol, ela também coopera para bons estados emocionais. Olha a importância de estar exposto ao sol, né? Inclusive, talvez você não saiba, mas existe um transtorno chamado transtorno afetivo sazonal. Sabia? Ele é conhecido no inglês pela sigla SAD. E basicamente, o que é esse transtorno afetivo sazonal? É meio que parecido com uma depressão que a pessoa tem quando entra as estações do ano de outono e inverno. Por que será, né? Será que tem alguma relação? Exatamente pela baixa exposição ao sol nesses dois períodos, né? Exatamente também, até mesmo pela por ficar também muito tempo dentro de casa e sair pouco, pode também ocorrer. Então, tem vários. Certamente existe algumas suposições que a gente pode fazer, né? A verdade é que isso não constava, né? Nas pesquisas, na verdade, isso não pôde ser comprovado. São só hipóteses, mas podem ser, são bem válidas. Agora, isso é interessante porque muitas pessoas se privam do sol. E muitas vezes o sol ele pode ser um excelente trunfo. Não vou dizer que é um fator crucial, vamos dizer assim, né? Como uma boa condutibilidade da mente, não é tão crucial quanto isso, mas é uma coisa que de uma certa forma coopera para o seu bem. Imagina, se eu começar a pegar várias coisas que cooperam para o meu bem e começar a fazer, eu vou ficar bem? Por que eu não faço lá os meus 30 minutos de exercício físico por dia? Não é verdade? Por que eu não faço? Por que basicamente eu não saio para dar uma caminhada de 1 hora? Exposto ao sol. Eu faço isso todos os dias. Então, olha como isso é relevante. Basicamente, você pode matar 2 coelhos numa tacada só, se você fizer exercícios fora de casa. Pega um lugarzinho onde tem o sol, e agora, pelo menos quando você for se deslocar até algum lugar, aproveita esta viagem e caminhe debaixo do sol ao invés de ir para a sombra. Eu vejo tanta gente quando eu saio para caminhar, eu caminho só debaixo do sol, e eu vejo as pessoas caminhando na sombra, e eu digo, caramba, essas pessoas nem sabem que elas estão perdendo. Se elas tivessem a mínima consciência de que estão perdendo a oportunidade de produzir melanopsina, né, e também a vitamina D, olha que maravilha, né? Estão perdendo coisas preciosíssimas para sua qualidade de vida e nem sabem. Então é uma urgência, tá? Você produzir a melanopsina. E é uma proteína que vai fazer extremamente bem e vai ajudar aí, no caso, atuando, né, nessas... E também, inclusive, ela coopera
para ajustar o relógio biológico, né? Ela coopera também para ajustar aí o relógio biológico, facilitando o seu sono. Até mesmo para quem tem insônia, é bom tomar banho de sol. Olha só que maravilha. E, inclusive, algumas pessoas às vezes têm... Pode ser que você tenha essa dúvida. E quanto à luz, né? A luz artificial? Será que a luz artificial ela gera o mesmo efeito? Né? E lógico que não, né? A luz do sol é uma luz que ela, além de ser uma luz natural, é uma luz com muito mais propriedades. Né? Então, certamente, coopera muito mais para a produção da melanopsina. A luz artificial, geralmente, ela tem um impacto muito grande na produção de cortisol. Inclusive, à noite, para que você tenha um sono bom, é importante com que você não fique exposto à luz com o... É chamado de luz azul. Isso, é chamado de luz azul. Tá? A luz azul, que basicamente é a luz branca, tá? É a luz branca. Por exemplo, essa aqui, que está aqui, é uma luz branca. Né? E é importante que à noite, inclusive, eu até quero trocar também. E está exposto a... Tem umas luzes que elas são mais amareladas, tá? E essas luzes, elas cooperam para não produção, na verdade é para não supressão da produção de melatonina. Né? Lembrando que a melatonina, ela é o hormônio que também coopera para a regulação do relógio biológico e ela vai cooperar para o seu sono. Ela que vai fazer você ter aquele soninho de bebê. Maravilhoso, né? E é importante permitir com que a melatonina ela seja produzida. E aí, por exemplo, você utilizando uma luz mais amarelada, não é à toa que também tem aqueles óculos amarelados, né? Que quando uma pessoa está exposta à luz azul, ela usa os óculos amarelados e eles, de uma certa forma, protegem, né, a luz azul, que basicamente isso passa pela retina e acaba, né, gerando a produção de cortisol e suprime a produção de melatonina. Então, quando usa aqueles óculos, isso acaba por não acontecer, logicamente, né, a pessoa meio que tem uma blindagem contra a luz azul. Então, essas coisas elas são extremamente importantes para a sua saúde e que precisam ser levadas em consideração. Inclusive, considera agora buscar, sai, faz uma caminhada no sol, anda no sol e dá a chance, né, do seu corpo ter a possibilidade de desfrutar dos benefícios da melanopsina. Né? Eu gosto muito de estar atento nessas pesquisas neurocientíficas porque tem vindo umas coisas bem boas por aí, né? E coisas que de uma certa forma fazem uma diferença muito grande, né? E que é de uma extrema necessidade a gente ter conhecimento. Né? Eu basicamente não conhecia essa proteína chamada melanopsina, é uma novidade. E é interessante, tá? Você começar a buscar aí caminhar no sol, tá bom? Então é basicamente isso. E agora é só fazer.